Após a morte de Josué, a nação de Israel consultou o Senhor para receber as suas instruções. Qual será a tribo que deverá ir primeiro à guerra contra os cananeus? Perguntaram. A resposta do Senhor foi, Judá. E dar-lhe-ei uma grande vitória. Os líderes da tribo de Judá, contudo, pediram auxílio à tribo de Simeão: venham conosco lutar contra o povo que está ainda na porção de terra que nos coube em sorte, e depois seremos nós a ajudar-vos a conquistar a vossa parte. E assim o exército de Simeão facou Judá. Quando Judá subiu para lutar, o Senhor ajudou-os a derrotarem os cananeus e os perizeus, de tal forma que houve 10.000 baixas, da parte do inimigo, em Bezeque. Ali enfrentaram Adoni-Bezeque e, lutando contra ele, venceram os cananeus e perizeus. O rei Adoni-Bezeque conseguiu fugir, mas o exército de Israel capturou-o de seguida, e cortaram-lhe os dedos polegares dos pés e das mãos. Fiz o mesmo a 70 reis que depois andavam a apanhar migalhas debaixo da minha mesa, dizia o rei Adoni-Bezeque. Agora Deus pagou-me da mesma moeda. Foi levado para Jerusalém e ali morreu. Judá tinha conquistado Jerusalém e destruído a sua população, pondo fogo à cidade. Depois o exército de Judá combateu os cananeus na região das colinas, no Neguev e nas planícies costeiras. Posteriormente, retomou a luta contra eles em Hebrom, antigamente chamada Kiriat-Arba, destruindo-lhes as cidades de Sesai, Aima e Tolmai. Por último atacaram a cidade de Debir, antigamente chamada Kiriat-Sefer. Quem vai comandar o ataque contra Kiriat-Sefer? Desafiou Caleb. Quem a conquistar terá a minha filha Axa como mulher. Foi Otniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, quem tomou a cidade, casando assim com Axa. Quando estavam para ir viver juntos para o seu novo lar, ele pediu-lhe insistentemente que pedisse ao pai mais terra. E foi ela própria que, vendo o seu pai Caleb, desceu da montada em que ia para lhe falar no assunto. Que pretendes? Disse-lhe o pai ao vê-la aproximar-se. O que é que se passa? Perguntou-lhe o pai. Que pretendes? Dá-me outra doação. Porque a terra que já me deste é um deserto. Dá-me também fontes para ter água. Então deu-lhe as fontes superiores e as das terras mais baixas. Quando a tribo de Judá foi instalar-se no seu novo território, no deserto do Neguev, a sul de Arad, os descendentes do sogro de Moisés, membros do grupo dos queneus, acompanharam-na. Deixaram as suas casas em Jericó, a cidade das palmeiras, e passaram a viver juntos com a tribo de Judá. Posteriormente, a tribo de Judá juntou-se à de Simeão, para combater os cananeus na cidade de Zefat, e destruíram a população. Assim, a cidade passou a ser chamada Horma, destruição. O exército de Judá conquistou igualmente as cidades de Gaza, Ascalon e Ecrom, com as localidades da sua jurisdição. O Senhor ajudou a tribo de Judá a exterminar o povo das colinas, ainda que tivessem falhado na tentativa de conquistar o povo do vale, que tinha carros de ferro. A cidade de Hebrom foi dada a Caleb, conforme as instruções de Moisés. Assim, Caleb lançou fora os seus habitantes, que eram descendentes dos 3 filhos de Anak. A tribo de Benjamim não exterminou os jebuseus que viviam em Jerusalém, por isso, ainda lá vivem os misturados com os benjamitas. Quanto à tribo de José, atacaram a cidade de Betel, anteriormente conhecida por Luz, e o Senhor esteve com eles. Primeiro enviaram espias que capturaram um homem que vinha a sair da cidade. Propuseram-lhe poupar a vida dele e da sua família, se desse a conhecer a passagem através da muralha para entrar na cidade. O homem concordou, mostrou-lhes como entrar lá dentro e eles massacraram a população toda, exceto este homem e a sua família. Mais tarde, aquele homem foi para a terra dos Hititas e edificou ali uma cidade, a qual chamou também Luz, como é ainda conhecida hoje. A tribo de Manassés também não expulsou os povos que viviam em Bet-Sean, Taanac, Dor, Ibleão e Megido,
nem tampouco nos lugares circunvizinhos, e assim os cananeus continuaram a viver ali. Anos mais tarde, quando os israelitas se tornaram mais fortes, puseram os cananeus a trabalhar como escravos, mas nunca os forçaram a deixar o território. Aconteceu o mesmo, aliás, com os cananeus que viviam em Gezer, ainda lá estão habitando no meio da tribo de Efraim. A tribo de Zebulão também não destruiu o povo de Quitron nem de Naalol, mas fizeram-nos seus escravos. A tribo de Azer também não expulsou os residentes de Aco, Sidon, Alab, Aquzibe, Elba, Afeca, nem de Reob. E assim os azeritas vivem ainda entre os cananeus, o povo indígena daquela terra. O mesmo se deu com a tribo de Naftali, que não pôs fora o povo de Bet-Semes nem de Bet-Anat, e essa gente continua a viver com eles como servos. Quanto à tribo de Dan, os amorreus forçaram-nos a circunscreverem-se à região das colinas e não os deixaram descer para os vales. Quando mais tarde os amorreus tentaram espalhar-se em Areres, Aijalon e Sanlabim, a tribo de José dominou-os e fez deles escravos. A fronteira dos amorreus começa na subida de Acrabim, desde Sela para cima. Senhor. Certo dia, o anjo do Senhor chegou a Boquim, vindo de Gilgal, e fez este anúncio ao povo de Israel: Tirei-vos do Egito, trouxe-vos para esta terra que prometi aos vossos antepassados e garanti-vos que nunca quebraria a aliança que fiz convosco na condição de, da vossa parte, não fazerem qualquer espécie de tratado com os povos que vivem aqui. Disse-vos que deveriam destruir os altares destas gentes, porque não obedeceram. Agora, visto que quebraram a aliança feita comigo, esta deixou de ter efeito, e já não prometo destruir as nações que vivem nesta terra. Pelo contrário, elas serão como espinhos na carne, os seus deuses tornar-se-ão uma armadilha fatal para vocês. O povo começou a lamentar-se e a chorar, quando o anjo do Senhor acabou de falar. Por isso, o nome daquele lugar ficou a chamar-se Boquim. Eles choram. Então ofereceram sacrifícios ao Senhor. Quando Josué finalmente licenciou os exércitos de Israel, cada tribo foi para os seus novos territórios e tomaram posse das terras que lhes tinham sido doadas. O povo permaneceu fiel ao Senhor durante o tempo de vida de Josué, e também enquanto viveram aqueles anciãos da sua geração que tinham visto os poderosos milagres feitos pelo Senhor a favor de Israel. Josué, o homem de Deus, morreu com a idade de 110 anos, foi enterrado no limite da sua propriedade em Timnat-Heres, nas colinas de Efraim, a norte do Monte Gaás. Contudo, essa geração acabou por morrer. Veio depois outra que ignorou o Senhor e tudo o que tinha feito por Israel. O povo de Israel fez o que era mau aos olhos do Senhor, incluindo a adoração aos ídolos de Baal. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os tinha arrancado do Egito, e puseram-se a prestar adoração aos ídolos das nações vizinhas. Por isso, a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Os israelitas afastaram-se do Senhor e puseram-se a adorar a Baal e os ídolos Astarotes. Isto fez com que o Senhor ardesse de ira contra Israel. Então entregou-os nas mãos de saltadores que roubaram as suas propriedades. Entregou-os nas mãos dos seus inimigos ao seu redor e eles já não foram capazes de lhes resistir. Assim, sempre que a nação de Israel saía, o Senhor dificultava-lhes a ação. Tinha-os avisado disso mesmo, tinha-lhes até prometido que o faria. Mas quando o povo se encontrava em grande aperto, o Senhor fazia levantarem-se juízes para os livrar dos inimigos. Mesmo assim, Israel não quis ouvir esses juízes, pondo-se a adorar outros deuses. Bem depressa se desviaram da verdadeira fé dos seus pais, pois recusaram obedecer aos mandamentos do Senhor. Cada juiz salvava o povo de Israel dos seus inimigos, enquanto vivia, porque o Senhor se apiedava com o clamor do povo sob o peso da opressão, e assim os ajudava enquanto o juiz vivia. Mas quando este morria, deixavam de viver com a justiça e faziam ainda pior do que os seus pais. Dirigiam novamente preces aos ídolos pagãos,
lançando-se ao chão em atitudes de humilde adoração. Voltavam obstinadamente aos hábitos malvados das nações que se situavam à sua volta. Então a ira do Senhor tornava a acender-se contra Israel e declarava: visto que este povo violou a aliança que fiz com os seus antecessores e não me obedeceu, nunca mais expulsarei as nações que Josué deixou por conquistar quando morreu. Pelo contrário, usarei estas nações para testar o meu povo, para me certificar se obedecem ao Senhor como fizeram os seus pais. Foi assim que o Senhor não expulsou os povos que não tinha entregado nas mãos de Josué, antes permitiu que lá permanecessem. Segue-se uma lista dos povos que o Senhor deixou na terra para experimentar as novas gerações de Israel, que ainda não tinham passado pelas guerras de Canaã. Porque Deus pretendia dar oportunidade à juventude de Israel de pôr à prova a sua fé e a sua obediência, dominando os inimigos. São eles os filisteus, com 5 cidades, os cananeus, os sidônios e os heveus, que viviam nas montanhas do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até à entrada de Amate. Estes povos foram um teste para a nova geração de Israel, para ver se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor lhes tinha dado através de Moisés. E assim viveu Israel entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Em vez de os destruir, o povo de Israel cruzou-se com eles através de casamentos. Os moços israelitas tomaram as raparigas deles como mulheres e vice-versa. E daí, até que Israel começasse a adorar também os seus deuses, foi um pequeno passo. Por isso, o povo de Israel fez o que era mau aos olhos do Senhor, porque esqueceu-se do Senhor, seu Deus, e puseram-se a oferecer adoração a Baal e aos postos ídolos de Axera. A ira do Senhor inflamou-se contra Israel e permitiu que o rei Cusã-Risataim da Mesopotâmia os vencesse na guerra. E ficaram sob o seu domínio durante 8 anos. Mas quando Israel gritou ao Senhor por socorro, deu-lhes Otniel, filho de Quenaz, irmão mais novo de Caleb, que os salvou. O Espírito do Senhor tomou posse dele e pôde assim reformar e limpar Israel, de tal forma que quando conduziu as forças militares de Israel contra Cusã-Risataim, rei de Arão, o Senhor ajudou Israel a vencê-lo de uma forma absoluta. Depois, durante os 40 anos que estiveram sob a chefia de Otniel, filho de Quenaz, houve paz na terra. Quando Otniel faleceu, o povo de Israel começou de novo a fazer o que era mau aos olhos do Senhor, e o Senhor deixou que o rei Eglon de Moabe os vencesse. Tinham-se aliado a este rei os exércitos dos Amonitas e dos Amalequitas. Essas forças derrotaram os israelitas e tomaram posse de Jericó, frequentemente chamada a Cidade das Palmeiras. E durante 18 anos o povo de Israel esteve sujeito ao rei Eglon. Mas quando clamaram ao Senhor, mandou-lhes um libertador, Eud, filho de Gera, benjamita, que era canhoto. Onde era o homem que devia levar o imposto anual de Israel à capital moabita. Antes de encetar a viagem mandou fazer uma espada de 2 gumes com 0,5 metro de comprimento e escondeu-a na roupa que vestia, junto à coxa direita. Depois de ter entregado o dinheiro ao rei Eglon, que era muito gordo, foi-se embora. Já fora da cidade, junto das pedreiras de Gilgal, despediu os companheiros e voltou sozinho ter com o rei. Tenho uma mensagem secreta para ti, disse-lhe. O rei mandou imediatamente sair toda a gente que ali se encontrava, de forma a poder conversar em privado com ele. Estavam numa sala fresca nos andares superiores. Onde avançou então e disse: é uma mensagem de Deus. O rei levantou-se logo. Eud, com a mão esquerda, puxou da espada que tinha escondida junto à perna direita e cravou-lhe no ventre. O próprio punho da espada ficou enterrado na gordura do corpo. Eud deixou a espada, fechou as portas atrás de si e escapou-se por uma saída secundária. Quando os servos do rei chegaram, viram as portas fechadas e esperaram, pensando que talvez estivesse na casa de banho. Mas depois de passar algum tempo sem que o rei aparecesse,
começaram a ficar preocupados e foram buscar uma chave. Ao abrirem a porta depararam-se com o seu senhor morto, estendido no chão. Entretanto, chegando de novo às pedreiras, ele fugiu em direção a Seirá. Quando chegou às colinas de Efraim fez um apelo às armas, ao som de trombetas, e organizou um exército sob o seu próprio comando. Sigam-me, gritou. Porque o Senhor entregou já os vossos inimigos, os moabitas, nas vossas mãos. Inicialmente a sua ação consistiu em ocupar os baixios do Jordão, perto de Moabe, para evitar que os outros passassem por ali, atravessando o rio a pé. Depois foram atacar os moabitas, matando aproximadamente uns 10.000 dos seus mais fortes e hábeis guerreiros, não deixando escapar ninguém. E dessa maneira Moabe foi conquistado por Israel naquele mesmo dia. A terra ficou em paz durante os 80 anos seguintes. O juiz que veio a seguir a ele foi Sangar, filho de Enate. De uma vez conseguiu matar 600 filisteus com uma vara de bois. Com esse golpe salvou Israel de um desastre. Após a morte de Eud, Israel tornou a fazer o que era mau aos olhos do Senhor, o qual deixou que o rei Jabim de Azor em Canaã os vencesse e dominasse. O comandante das suas forças militares era Sísera, que vivia em Erosete e Agoim. Este tinha 900 carros de combate em ferro e tornou a vida insuportável para os israelitas durante 20 anos. Por fim, clamaram muito ao Senhor que os socorreu. A pessoa que chefiava Israel nessa altura era Débora, uma mulher profetisa, casada com Lapidote. Vivia num lugar chamado Palmeira de Débora, entre Rama e Betel nas colinas de Efraim. Era ali que os israelitas vinham ter com ela para resolver as suas questões. Um dia, ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que vivia em Quedes no território de Naftali, e disse-lhe: O Senhor, Deus de Israel, manda que mobilizes 10.000 homens das tribos de Naftali e de Zabulão. Leva-os ao Monte Tabor para combater o poderoso exército de Jabim e todos os carros sob as ordens do general Sísera. O Senhor diz: atraí-los-ei para junto do ribeiro de Quizon e os derrotarás ali. Estou de acordo em partir, mas só se fores comigo. Disse-lhe Baraque. Está bem, irei contigo. Mas desde já te aviso que a honra desta empreitada não será para ti, porque o Senhor entregará a Sísera nas mãos de uma mulher. Foi, portanto, Débora com Baraque até Quedes. Quando Baraque convocou os homens de Zebulão e de Naftali em Quedes, 10.000 acompanharam-no e Débora marchou com eles. Entretanto, Eber, o caneu, tinha-se separado do resto do clã, passando a viver em vários sítios, chegando a estabelecer-se ao pé de Carvalhal de Zananim perto de Quedes. Os queneus eram os descendentes de Obabe, o sogro de Moisés. Quando o general Sísera foi informado de que Baraque e o seu exército estava acampado no Monte Tabor, tratou de mobilizar todo o exército, incluindo os 900 carros de combate em ferro, pondo-se em marcha de Erosete e Agoim para o ribeiro de Quizon. Então Débora disse a Baraque: é a altura de entrar em ação. É o Senhor que vai à tua frente e te vai entregar Sísera. Baraque levou os seus 10.000 homens até à base do Monte Tabor, preparando-se para o combate. Porém, o Senhor lançou o pânico nas hostes inimigas, tanto na infantaria como nos condutores dos carros. Sísera saltou mesmo do seu carro e fugiu a pé. Baraque e os seus homens perseguiram-nos, aos que iam a pé e aos carros, até Erosete e Agoim. Não os deixaram até que estivessem todos liquidados. Ninguém foi deixado com vida. Entretanto, Sísera escapara para a tenda de Jael, a mulher de Eber o caneu, pois havia um acordo de auxílio mútuo entre o rei Jabim de Azor e o clã de Eber. Jael saiu ao encontro de Sísera e disse-lhe: vem para a minha tenda, Senhor. Ficarás seguro sob a nossa proteção. Nada receias. Ele aceitou o convite e ela cobriu-o com uma manta. Por favor, dá-me água, estou morto de sede, disse-lhe. Jael deu-lhe leite a beber e tornou a cobri-lo. Põe-te aí à entrada, pediu ele. Se alguém vier à minha procura,
dizes que não está aqui ninguém. Então Jael pegou numa estaca de tenda e num martelo, aproximou-se mansamente dele, que dormia num profundo sono, e cravou-lhe a estaca na testa, pregando-lhe a cabeça ao chão. E morreu dessa forma, pois estava carregado de sono e de cansaço. Quando Baraque chegou à procura dele, Jael veio logo ao seu encontro. Anda, vou mostrar-te o homem que procuras. Baraque entrou com ela na tenda e deparou com Sisera ali prostrado e sem vida com a estaca cravada na cabeça. Nesse dia, Deus usou Israel para subjugar o rei Jabim de Canaã. A partir dessa altura, Israel foi ganhando cada vez mais supremacia sobre a nação do rei Jabim, até que acabou por ser toda destruída. Débora e Baraque, filho de Abinoão, compuseram então e cantaram este cântico de vitória. Os líderes de Israel conduziram corajosamente o povo. Este seguiu-os de voluntariamente. Sim, bendito seja o Senhor. Escutem, ó reis. Ouçam com atenção, ó governantes. Pois vou cantar ao Senhor, vou entoar hinos de louvor ao Senhor, Deus de Israel. Quando saíste de Seir, e deixaste os campos de Edom, a terra tremeu, os céus derramaram chuvas. As montanhas tremeram diante do Senhor, o Deus do Sinai, perante o Senhor, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, e nos dias de Jael, as grandes estradas ficaram desertas, os viajantes tomaram atalhos retorcidos. O povo de Israel conteve-se e não lutou, até que apareceu Débora, até que levantei uma mãe em Israel. Quando Israel vai atrás de deuses estrangeiros, é a derrocada de tudo, é a guerra. Os senhores que nos dominavam não permitiam sequer que tivéssemos um escudo ou uma lança nas mãos. Entre 40.000 soldados israelitas não se encontra uma só arma. Como me alegro nos chefes de Israel, que tão generosamente cederam a si próprios. Louvem o Senhor. Que Israel inteiro, ricos e pobres, se juntem nos seus louvores, tanto os que andam montados em brancos jumentos e pisam ricos tapetes em casa, como os que têm de andar a pé pelos caminhos. Os músicos de cada povoação juntam-se no poço da vila, para exaltar os triunfos do Senhor. Sem cessar, fazem suceder hinos e baladas, sobre como o Senhor salvou Israel com um exército de combatentes. O povo do Senhor passou às portas das cidades. Levanta-te, Débora, e canta. Ergue-te, Baraque. Tu, filho de Abinoão, chega-te, com os teus prisioneiros. Descendo o monte Tabor via-se o nobre resto do povo. O povo do Senhor desceu avançando contra os poderosos. De Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque, desceram guerreiros atrás de Benjamim e do seu povo. De Maquir descem os príncipes e de Zebulão, os comandantes. Veio até ao vale essa nobre gente de Issacar, com Débora e com Baraque. À ordem de Baraque correram todos ao vale. Contudo, a tribo de Rúbia não se deslocou. Porque ficas sentada em casa, no meio dos rebanhos, ouvindo os balidos dos animais e as flautas dos pastores. Sim, a tribo de Rúbia não pode estar com a consciência descansada. Porque ficou também Gileade do lado lá do Jordão, e por que razão Dan ficou à beira dos seus barcos? E qual a razão que levou a Zer a ficar impassível, nas praias, descansando junto aos seus portos? Mas as tribos de Zebulão e de Naftali não tiveram medo de morrer nos campos de batalha. Os reis de Canaã lutaram em Taanac, junto às fontes de Megido, mas deles não levaram prata. Até as próprias estrelas do céu lutaram contra Sísera. O veloz ribeiro de Quizon os arrastou, os varreu. Avante, alma minha, corajosamente. Ouve a trotar dos cascos da cavalaria inimiga. Observa o galopar dos seus corcéis. Pois apesar disso o anjo do Senhor amaldiçoou Meroz, que os seus habitantes sejam asperamente amaldiçoados. Disse. Porque não quiseram empenhar-se na luta pelo Senhor como seus valentes. Bendita seja Jael, a mulher de Ber, o Queneu. Sim, que ela seja abençoada, acima de todas as mulheres,
nos seus lares. Pediu-lhe água, e ela deu-lhe leite, numa bela taça. Mas depois, pegou numa estaca, num martelo, cravou-a na testa de Sísera, rachando-lhe a cabeça, atravessando-a de lado a lado. Ele dobrou-se a seus pés e ali ficou prostrado, a seus pés caiu e ali ficou. Ali no chão caiu sem vida. A mãe de Sísera bem olhava pela janela, esperando o seu regresso. Mas por que é que o seu carro demora tanto a regressar? Por que é que não se ouve ainda o barulho do rodar dos carros pelo caminho? As amigas que lhe faziam companhia respondiam e ela concordava. É que deve haver grande despojo a repartir e isso leva tempo. Cada homem fica com uma ou duas raparigas. Sim, acrescentava, Sísera há de trazer vestidos de lindas cores, e muitos presentes para me oferecer. Ó Senhor, que todos os teus inimigos pereçam como Sísera, mas aqueles que te amam, que sejam como o sol, quando se levanta na sua força. Depois disto acontecer, houve paz na terra durante 40 anos. Novamente o povo de Israel fez o que era mau aos olhos do Senhor, e mais uma vez o Senhor permitiu que os seus inimigos os castigassem. Desta vez foram os midianitas e durante 7 anos. Estes foram tão cruéis que os israelitas tiveram de se refugiar nas montanhas, indo viver para cavernas e esconderijos. Quando semeavam os campos, vinham bandos de Midian, de Amaleque e de outros povos vizinhos acamparam nos seus campos e destruíram-nos até Gaza, não deixando uma migalha para comer, levando tudo o que era gado, cordeiros, bois e jumentos. Estes bandos inimigos chegavam montados em camelos que nem se podiam contar, e só deixavam a terra depois de a ter devastado e saqueado completamente. Israel ficou reduzido à miséria por causa daquela gente, até que o povo de Israel começou a clamar pela ajuda do Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor, por causa dos ataques de Midian, ele respondeu através de um profeta que lhes foi enviado com esta mensagem: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu tirei-vos da escravidão do Egito, livrei-vos dos egípcios e de todos os que vos dominavam cruelmente. Expulsei os vossos inimigos e dei-vos esta terra. Mostrei-vos que sou o Senhor, vosso Deus, e que não devem prestar culto aos deuses dos amorreus que vivem à vossa volta. Mas não deram ouvidos às minhas recomendações. Senhor. Um dia, o anjo do Senhor chegou-se e sentou-se sob o carvalho de Ofra, na propriedade de Joás, o Abizrita. O filho de Joás, Gedeão, estava a malhar trigo no lagar, para se esconder dos midianitas e salvar o grão. O anjo do Senhor dirigiu-lhe estas palavras: O Senhor é contigo, homem valente. Se o Senhor é conosco, respondeu-lhe Gedeão, por que é que nos tem acontecido tudo isto? Por que razão não se dão entre nós aqueles famosos milagres que os nossos pais nos contam, como quando o Senhor nos tirou do Egito? O Senhor desamparou-nos e deixou que os midianitas nos arruinassem completamente. Então o Senhor, voltando-se para ele, declarou-lhe: Vai com a força que te dou e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Sou eu mesmo quem te envia. Gedeão replicou: Como posso ser eu a salvar Israel? A minha família é a mais pobre de toda a tribo de Manassés e na minha casa eu sou aquele a quem menos atenção se dá. Eu, o Senhor, serei contigo. E tu destruirás os midianitas de uma vez. Se realmente achei graça aos teus olhos, rogo-te que faças agora um milagre que me dê prova disso. Que me prove que é realmente o Senhor que me está a falar desta maneira. Mas peço-te que não te vás já embora, porque quero ir buscar um presente para ti. O Senhor respondeu: Está bem, ficarei aqui até que voltes. Gedeão foi correr a casa, preparou um cabrito, mediu 22 litros de farinha e amassou uns bolos, sem fermento, pôs a carne e o caldo numa panela e trouxe tudo ao anjo que continuava debaixo do carvalho. O anjo de Deus disse-lhe: Põe a carne e os bolos sobre aquela rocha e derrama o caldo por cima. Depois de Gedeão ter obedecido, o anjo do Senhor tocou na carne, com a ponta do seu cajado,
e saiu o fogo da rocha que consumiu aquilo tudo. De repente, o anjo do Senhor desapareceu da frente dele. Gedeão deu-se então conta de que era mesmo o anjo do Senhor que tinha estado ali com ele e exclamou: Ai de mim, ó Senhor Deus, porque vi o anjo do Senhor face a face. Paz seja contigo, respondeu-lhe o Senhor. Não tenhas receio. Não morrerás. Gedeão construiu ali mesmo um altar e pôs-lhe o nome de Altar da Paz com o Senhor. Está ainda hoje em Ofra na terra dos Abizritas. Nessa noite, o Senhor disse-lhe para amarrar o melhor boi do seu pai a um altar de família consagrado a Baal e deitá-lo abaixo com a força do animal. Mandou também derrubar o ídolo de madeira da deusa Asherah que estava ali perto. Substituiu por um altar ao Senhor, vosso Deus, constrói-o aqui nesta colina, colocando as pedras com todo o cuidado. Depois sacrifica o boi como holocausto, usando a madeira do ídolo da deusa Asherah como lenha para o fogo do altar. Gedeão tomou 10 homens dos seus criados e fez como o Senhor lhe mandara. Mas fez tudo de noite, com medo da reação das pessoas que viviam na casa do seu pai e da gente da cidade, pois dava-se bem conta do que aconteceria quando verificassem o que tinha feito. Logo bem cedo, na manhã seguinte, quando a vida na cidade recomeçava, alguém descobriu que o altar de Baal tinha sido derrubado, que o ídolo da deusa Asherah, ali perto tinha desaparecido e que um novo altar fora construído, vendo-se ainda os restos de um sacrifício. Quem foi que fez isto? Perguntava toda a gente. Depois de investigarem acabaram por descobrir que tinha sido Gedeão, o filho de Joás. Traz o teu filho cá fora, gritaram de fronte à casa de Joás. Terá de morrer porque insultou o altar de Baal e deitou abaixo o símbolo de Asherah que estava junto dele. Joás respondeu àquela gente amotinada: Será que Baal precisa mesmo da vossa ajuda? Isso seria um insulto para qualquer Deus. Vocês é que deveriam morrer por estarem assim a insultar Baal. Se Baal é realmente um Deus, deixem que seja ele a cuidar de si próprio e a aniquilar quem tiver destruído o altar. Daí em diante Gedeão passou a ser conhecido por Jerubbaal, que queria dizer: deixem Baal cuidar de si próprio. Algum tempo depois, os exércitos de Midian, de Amaleque e de outras nações vizinhas uniram-se numa aliança contra Israel. Atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jeziel. Então o Espírito do Senhor veio sobre Gedeão. Este tocou a trombeta de chamada às armas e os homens de Abiezer juntaram-se a ele. Mandou também mensageiros através de Manassés, Azer, Zebulão e Naftali, congregando as suas forças de combate, e todos responderam. Gedeão disse a Deus: Se vais na verdade usar-me para salvar Israel, tal como me prometeste, dá-me a prova disso. Vou pôr um pedaço de lã esta noite no chão da eira. Se pela manhã o novelo estiver unido, mas o resto do chão estiver seco, saberei dessa forma que irás ajudar-me. E aconteceu precisamente assim. Quando se levantou na manhã seguinte, foi apertar o novelo de lã e estava cheio de água. Encheu mesmo uma taça com a água que tinha. Então Gedeão disse a Deus: Peço-te que não fiques irado comigo, mas deixa-me fazer um novo teste. Que desta vez seja o novelo a ficar seco e o chão à volta molhado. Deus fez como ele lhe pediu. Nessa noite o novelo ficou seco, mas todo o chão estava coberto de orvalho. Jerubbaal, isto é, Gedeão, e o seu exército partiram muito cedo, pela manhã, e chegaram até à fonte de Herode. Os exércitos de Midian estavam acampados a norte, no vale por trás da colina de Moré. O Senhor disse então a Gedeão: Há gente demais contigo. Não posso deixar todos esses homens lutar contra os midianitas, porque se assim fosse o povo de Israel haveria de gabar-se de ter vencido devido à sua própria força. Manda para casa todos os que estiverem receosos e acobardados, para fora da região montanhosa de Gileade. E foi assim que nada menos do que 22.000 homens se foram embora e só 10.000 ficaram decididos a combater. O Senhor tornou a dizer a Gedeão: Ainda há gente a mais.
leva-os até à fonte e ali te mostrarei quem irá contigo e quem ficará de parte. Gedeão juntou-os à beira da água e ali o Senhor lhe disse, divide-os em 2 grupos, de acordo com o modo como bebem. Porás de um lado aqueles que beberem a água, lambendo-a como os cães, do outro ficarão aqueles que se ajoelharem e levarem a água à boca. Apenas 300 homens beberam com as mãos, todos os outros se inclinaram com a boca até à corrente. Conquistarei os midianitas com estes 300 homens, disse o Senhor a Gedeão. Manda o resto para casa. Gedeão mandou recolher todos os jarros de barro e as trombetas que havia entre eles e enviou-os para casa, ficando apenas com os tais 300 homens. O acampamento midianita ficava no vale, mesmo abaixo. Nessa noite, o Senhor disse a Gedeão, levanta-te, manda formar os teus homens e ataca os midianitas, pois farei com que os derrotes. No entanto, se houver em ti ainda algum receio, desce primeiro ao acampamento inimigo, leva contigo teu ajudante Plurá, e escuta o que estão a dizer lá embaixo. Vais ver que isso te dará muito alento e desejo de atacar. Então ele e Porá desceram na escuridão até o limite do acampamento, junto das sentinelas mais avançadas do inimigo. Encontravam-se ali os vastos exércitos de Midian, de Amaleque e das outras nações orientais, concentrados por todo o vale, numa multidão compacta que lembrava uma praga de gafanhotos, parecia a areia da praia e eram incontáveis os seus camelos. Gedeão apaixonou-se, um homem tinha tido um sonho e contava-o ao camarada, sonhei com uma coisa muito estranha, estava ele a dizer. Um grande pão de cevada vinha rolando lá de cima, sobre o nosso acampamento, caía em cima das tendas e deitava-as abaixo. O outro soldado respondeu-lhe, podes ter a certeza de que esse teu sonho só pode ter um significado. É Gedeão, filho de Joás, o israelita, que vai chegar para massacrar todas as forças aliadas de Midian. Quando Gedeão ouviu aquilo, tanto o sonho como a interpretação, louvou o Senhor. Regressou para junto dos seus homens e gritou-lhes, todos de pé. O Senhor vai usar-vos para derrotar estes grandes exércitos de Midian. Dividiu os 300 soldados em 3 grupos, deu a cada um dos homens uma trombeta e um jarro de barro com uma tocha acesa lá dentro. Depois explicou-lhes o seu plano. Quando chegarmos às primeiras sentinelas do campo inimigo, façam todos como eu. Assim que me ouvirem, a mim e aos que estão comigo, soprar as trombetas, devem fazer o mesmo em volta de todo o acampamento e gritar, combatemos por o Senhor e por Gedeão. Passava pouco da meia-noite e da altura do render das sentinelas, quando Gedeão e os 100 que ficaram com eles chegaram ao limite do campo dos midianitas. Subitamente sopraram as trombetas e logo a seguir partiram os jarros que tinham na mão. Os outros 200 fizeram imediatamente o mesmo, soprando as trombetas com a mão direita, levantando as tochas acesas com a outra e gritando, uma espada pelo Senhor e por Gedeão. E ficaram a ver o que acontecia. Todo aquele imenso exército inimigo começou a andar às voltas, gritando de pânico e a fugir. Enquanto os 300 homens tocavam as trombetas, o Senhor fez com que as tropas inimigas começassem a lutar entre si, matando-se uns aos outros, e isto de uma ponta à outra do acampamento. Muitos conseguiram fugir, correndo até Bet-Sita perto de Zerá e até à entrada de Abel-Milá acima de Tabate. Gedeão mandou mensageiros às tropas de Naftali, Azer e Manassés para que perseguissem e destruíssem toda aquela gente do exército de Midian que fugia. Mandou igualmente mensageiros pelas colinas de Efraim, convocando tropas para que ocupassem os baixios do Jordão, em Bet-Bará, para evitar que os midianitas passassem a pé para o outro lado e escapassem. Oreb e Zeb, 2 generais midianitas, foram capturados. Oreb foi morto junto ao rochedo de Oreb, e Zeb foi morto no lagar de Zeb. Os israelitas pegaram nas cabeças de um e do outro, atravessaram o Jordão e trouxeram-nas a Gedeão. Os chefes tribais de Efraim ficaram muito contrariados e perguntaram a Gedeão:
Por que não nos mandaste chamar quando foste lutar contra os midianitas? Gedeão respondeu-lhes: Deus permitiu que fossem vocês a capturar Oreb e Zeb, os generais do exército midianita. Que fizemos nós em comparação? As vossas ações na parte final do combate foram muito mais importantes do que as nossas no princípio. E assim eles se acalmaram. Entretanto, Gedeão tinha atravessado o Jordão com os seus 300 homens. Estavam todos muito cansados, mas continuavam a perseguir os inimigos. E pediram alimentos à gente de Sucote: estamos esgotados de energias, por andarmos a perseguir Zeba e Zalmuna, os reis de Midian. Contudo, os líderes de Sucote retorquiram-lhes: porque devemos dar comida às vossas tropas, se ainda não apanharam Zeba e Zalmuna? Ao ouvir isto, Gedeão avisou-os: pois então, quando o Senhor os entregar nas minhas mãos, regressarei aqui e hei de rasgar a vossa carne com os espinhos e abrolhos do deserto. Depois foi a Penuel e pediu ali alimento, mas obteve a mesma resposta. A estes disse também: quando toda a campanha acabar, tornarei aqui e derrubarei esta torre. Por esta altura, esses tais reis midianitas, Zeba e Zalmuna, encontravam-se em Carcor com cerca de uns 15.000 soldados das suas tropas. Era tudo o que restava daqueles exércitos aliados do Oriente, pois 120.000 tinham já sido mortos. Então Gedeão contornou a zona onde estavam os fugitivos, indo pelo caminho das caravanas, a oriente de Noba e de Jogboa, caindo de surpresa sobre o que restava do exército midianita, que não estava a contar com aquele ataque. Os dois reis fugiram, mas Gedeão perseguiu-os e capturou-os, derrotando o exército inteiro. Algum tempo depois, Gedeão regressou pelo caminho de Heres. Ali prendeu um moço de Sucote e disse-lhe que escrevesse os nomes dos 77 chefes políticos e religiosos da cidade. Depois disso, regressou a Sucote e disse àquela gente: vocês escarneceram de mim, dizendo que nunca haveria de apanhar os reis Zeba e Zalmuna e recusaram-me alimento numa altura em que estava extenuado e debilitado pela fome. Pois bem, aqui estão. Então pegou nos chefes da cidade e deu-lhes uma lição com espinhos e abrolhos. Foi também a Penuel e deitou abaixo a torre da cidade, matando toda a população. Gedeão perguntou a esses reis, Zeba e Zalmuna: a gente que vocês mataram em Tabor, como é que eles eram? Responderam-lhe: eram parecidos contigo, como filhos de reis. Pois eram certamente os meus irmãos, exclamou Gedeão. Tão certo como vive o Senhor, de que não vos mataria se não lhes tivessem tirado a vida. Seguidamente, voltando-se para Jeter, o seu filho mais velho, mandou que os matasse. No entanto, como o rapaz ainda era novinho, teve receio. Zeba e Zalmuna disseram a Gedeão: mata-nos tu mesmo. Preferimos morrer às mãos de um homem. E então Gedeão matou-os e guardou para si os ornamentos que estavam nos pescoços dos seus camelos. Os homens de Israel pediram-lhe que fosse o seu rei, seu nosso governador. Tu, o teu filho e o teu neto, porque nos salvaste dos midianitas. Mas a resposta de Gedeão foi: eu não serei o vosso rei, nem tampouco o meu filho. O Senhor, sim, é o vosso rei. No entanto, pretendo fazer-vos um pedido: dê-me todos os pendentes das orelhas dos nossos inimigos que guardaram do despojo. Porque as tropas midianitas, sendo ismaelitas como eram, usavam pendentes de ouro. De boa vontade o faremos. E logo estenderam ali uma capa onde toda a gente foi pôr os pendentes que tinha guardado. O valor total daquilo foi calculado nos 20 quilos de ouro, sem contar os crescentes, as cadeias, os fatos reais em púrpura e os ornamentos dos pescoços dos camelos. Gedeão fez um éfode com todo aquele ouro e pô-lo em Ofra, a sua própria cidade. Em breve Israel começou a prestar-lhe adoração, voltando as costas a Deus. Isto veio a ser a ruína de Gedeão e de sua família. Esta é a narrativa de como Midian foi subjugado por Israel.
Os midianitas nunca mais levantaram a cabeça e a terra permaneceu em paz por 40 anos, ou seja, todo o tempo de vida de Gedeão. Este viveu sempre na sua própria casa, chegou a ter 70 filhos, pois teve muitas mulheres. Teve igualmente uma concubina em Siquém que lhe deu um filho de nome Abimeleque. Quando faleceu era já muito velho e foi posto no sepulcro de seu pai Joás em Ofrã, na terra dos Abizritas. No entanto, logo que Gedeão morreu, os israelitas começaram a adorar os ídolos de Baal e de Baal-Berite. Deixaram de considerar o Senhor como seu Deus, ainda que tivesse sido Ele quem os salvou de todos os inimigos ao redor. Tampouco mostraram bondade alguma para com a família de Jerubbaal, apesar de todo o bem que fez por eles. Um dia, o filho de Jerubbaal, Abimeleque, veio visitar os tios, os irmãos da sua mãe, em Siquém. Vão falar com os líderes de Siquém, pediu ele, e pergunta-lhes o que preferem, ser governados por 70 reis, os filhos de Jerubbaal, ou por um só homem, por mim que sou da vossa carne e do vosso sangue? Os tios assim fizeram. Foram ter com os chefes da cidade e expuseram a proposta de Abimeleque. E decidiram que, sendo a mãe dele uma filha da cidade, iriam segui-lo. Deram-lhe o dinheiro das ofertas do templo do ídolo de Baal-Berite e com ele contratou uns quantos indivíduos, de baixa condição, que faziam tudo o que lhes mandava. Levou-os à casa do seu pai em Ofra e ali, sobre uma pedra, matou todos os seus 70 meio-irmãos, com exceção do mais novo, Jotão, que conseguiu escapar e esconder-se. Então os cidadãos de Siquém e de Bet-Mil convocaram toda a gente para se reunir sob o carvalho, junto à guarnição militar de Siquém, e ali foi Abimeleque aclamado rei. Quando Jotão teve conhecimento disto, subiu ao cimo do monte Gerizim e gritou para as gentes de Siquém: ouçam-me, para que Deus vos ouça também. Um dia, as árvores decidiram eleger um rei. Primeiro pediram a oliveira, mas ela recusou. Haveria-eu deixar de produzir azeite, que serve para honrar a Deus e abençoar o homem, só para me pôr aí a abanar de um lado para o outro, sobre as outras árvores? Perguntou ela. Seguidamente, foram ter com a figueira e fizeram a mesma proposta: queres governar-nos? Mas também ela recusou. Por que razão haveria de parar de produzir figos doces, apenas para ter a possibilidade de levantar a cabeça acima das outras árvores? Então foram ter com a videira: vem reger-nos. E a resposta desta foi também: não vou parar de produzir vinho novo, que alegra tanto aos deuses como os homens, só para ter poder acima das outras. Então as árvores voltaram-se para o espinheiro: tu serás o nosso rei. E o espinheiro respondeu: se realmente me querem, venham e submetam-se docilmente sob a minha sombra. Se recusarem, saia fogo de mim que reduz a cinzas os grandes cedros do Líbano. Portanto, vejam se agiram corretamente ao fazer de Abimeleque vosso rei e se estão a proceder honestamente para com Jerubbaal e todos os seus descendentes. Porque o meu pai lutou por vocês e arriscou a sua vida para vos livrar dos midianitas, e apesar disso revoltaram-se contra ele e mataram-lhe os 70 filhos sobre uma rocha, acabando por escolher para rei o filho da sua escrava, Abimeleque, apenas porque é vosso parente. Se têm certeza de ter feito o que é justo e honesto com Jerubbaal e os seus descendentes, então, tanto vocês como Abimeleque, tenham uma longa e feliz vida todos juntos. Caso contrário, se a vossa conduta não foi a que deveria ter sido para com Gedeão, então que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo. E que saia fogo destes cidadãos e consuma Abimeleque. Jotão fugiu e passou a viver em Beer, com receio do seu irmão Abimeleque. 3 anos mais tarde Deus fez despertar um conflito entre o rei Abimeleque e os cidadãos de Siquém que se revoltaram. Através dos acontecimentos que se seguiram, tanto Abimeleque como os homens de Siquém, que o ajudaram na sua carnificina contra os filhos de Jerubbaal, foram castigados. Os de Siquém armaram uma emboscada a Abimeleque, no cimo da montanha, no caminho que por lá passava.
Enquanto o esperavam, iam assaltando e roubando qualquer pessoa que por ali passasse. No entanto, alguém foi avisar Abimeleque disso. Por essa altura, Gaal, filho de Ebed, mudou-se para Siquém com os seus irmãos, e os cidadãos aliaram-se a ele. Durante a festa das colheitas em Siquém, naquele ano, realizada no templo do deus local, o vinho abundou e toda a gente bebeu livremente, começando as pessoas a amaldiçoar Abimeleque. Quem é esse Abimeleque? Gritou Gaal. E por que haveria de ser nosso rei? Por que razão devemos ser seus servos? Ele é somente o filho de Jerubbaal, e este Zebul não é apenas o seu representante. Sirvam a família de Amor, pai de Siquém. Façam-no vosso rei e verão o que em breve acontecerá a Abimeleque. Vou enviar-lhe um ultimato. Junta um exército e vem combater comigo. Quando Zebul, o governador de Siquém, ouviu o que Gaal estava a dizer, ficou furioso. Mandou logo mensageiros a Abimeleque e a Aruma. Gaal, filho de Ebed, veio viver aqui para a cidade, acompanhado da família e agora está a fomentar a insurreição da população contra ti. Vem de noite com um exército e esconde-te nos campos. De manhã, logo que o dia desponte, ataca a cidade. Quando ele e os que o acompanham vierem ao teu encontro, poderás fazer o que melhor te pareceres. E foi assim que Abimeleque e a sua gente chegaram de noite, repartiram-se em 4 grupos e rodearam a cidade. Pela manhã, na altura em que Gaal se punha à porta da cidade, Abimeleque com os seus homens avançaram contra a cidade. Quando Gaal os viu, exclamou para Zebul: olha ali para cima, para aquela elevação. Não te parece que há gente que vem a descer? Zebul respondeu-lhe: não. O que estás a ver são sombras que te parecem pessoas. Olha que não. Repara bem, estou certo que há gente que vem contra nós. Aliás, vem ali mais, pelo caminho do carvalho dos adivinhos. Nessa altura, Zebul voltou-se triunfantemente para ele e disse: e agora, onde é que está aquela tua arrogância? Onde está aquele que perguntava quem era Abimeleque e por que razão seria nosso rei? As pessoas de quem escarnecias e que amaldiçoavas estão aí a chegar à cidade. Vai ao seu encontro e luta. Gaal assim fez. Levou os homens de Siquém e bateu-se contra Abimeleque. Contudo, foi derrotado, tendo ficado no campo de batalha muitos feridos de Siquém, parte dos quais iam deixando ficar-se pelo caminho de regresso à cidade. Abimeleque estava a viver nessa altura em Aruma. Zebul expulsou Gaal e os seus parentes de Siquém, não permitindo mais que ficassem a viver ali. No dia seguinte os habitantes de Siquém tentaram novamente travar combate. No entanto, alguém avisou previamente Abimeleque daquele plano. Este dividiu os seus homens em 3 grupos e esconderam-se pelos campos. Quando os de Siquém saíram ao ataque, os outros saltaram dos seus esconderijos e caíram-lhe em cima, começando a matá-los. Abimeleque e o seu grupo correram para a entrada de Siquém, para impedir que os adversários fossem refugiar-se. Os outros 2 grupos liquidaram-nos ali no campo. Mas a luta ainda se prolongou por todo o dia, antes que Abimeleque tomasse conta da cidade, matasse os habitantes e a deixasse em ruínas. O povo da torre de Siquém viu o que acontecera e foi refugiar-se num forte que havia perto do templo de Baal-Berite. Quando Abimeleque tomou conhecimento, mandou a sua gente acompanhá-lo ao Monte Zalmon, onde começou a cortar e a juntar lenha que depois transportou aos ombros. Façam depressa como eu, disse-lhes Abimeleque. Cada homem trouxe assim um fardo de lenha que veio depositar junto da fortaleza, seguindo o exemplo do seu chefe, fazendo uma pilha encostada às muralhas e pegando-lhe fogo. Dessa maneira, todo o povo que estava no interior da torre de Siquém acabou por morrer. Eram perto de 1 milhar de homens e mulheres. De seguida, Abimeleque atacou a povoação de Tebez e capturou-a. Havia dentro da povoação uma torre forte e a população fugiu para lá, barricando-se no interior e subindo ao terraço.
Abimeleque preparava-se para fazer o mesmo que aos outros e matá-los pelo fogo, mas uma mulher lançou lá de cima uma mó que lhe esmagou o crânio. Ainda com vida pode gritar para o seu moço de armas: mata-me. Que não se venha a dizer que uma mulher matou Abimeleque. Por isso, o moço trespassou-o com a espada e ele morreu. Quando a sua gente o viu morto, resolveram voltar para as suas casas. Assim, Deus castigou tanto Abimeleque como os habitantes de Siquém, por causa do assassínio dos seus 70 irmãos. Dessa forma, se cumpriu a maldição de Jotão, filho de Jerubaal. Após a morte de Abimeleque, o juiz que chefiou Israel foi Tola, filho de Puai, neto de Dodo, da tribo de Issacar, que vivia na cidade de Samir, nas colinas de Efraim. Foi juiz de Israel durante 23 anos. Quando morreu foi enterrado em Samir. Sucedeu-lhe Jair, um homem de Gileade, que julgou Israel por 22 anos. Os seus 30 filhos deslocavam-se sempre montados sobre jumentos, cada um deles governava uma cidade na terra de Gileade e que ainda são conhecidas por cidades de Jair. Quando morreu, Jair foi enterrado em Camom. O povo de Israel voltou a fazer o que era mau aos olhos do Senhor e a adorar os deuses dos pagãos, Baal e Astarote, assim como os deuses de Arão, Sidon, Moab, Amon e da Filístia. Como se não bastasse, puseram de lado o culto ao Senhor, que ficou irado com o seu povo e permitiu aos filisteus e aos amonitas que começassem a atormentá-los. Estes ataques tiveram lugar não só a oriente do rio Jordão, na terra dos amorreus, ou seja em Gileade, mas também em Judá, Benjamim e Efraim, pois os amonitas não tinham dúvidas em atravessar o Jordão para assediar os israelitas. E esta situação prolongou-se por 18 anos. Até que os israelitas se voltaram novamente para o Senhor e imploraram-lhe que os salvasse. Pecamos contra ti, esquecemos-nos de ti como nosso Deus e adoramos os ídolos de Baal, confessaram. No entanto, o Senhor respondeu-lhes: Não fui eu mesmo quem vos salvou dos egípcios, dos amorreus, dos amonitas, dos filisteus, dos sidônios, dos amalequitas e dos moanitas? Houve porventura alguma vez em que tenham clamado a mim e eu não vos tenha livrado? Mesmo assim continuam a pôr-me de lado e a adorar outros deuses. Por isso, continuem como estão, vão-se embora, pois não vos salvarei mais. Vão dirigir preces a esses novos deuses que arranjaram. Que vos salvem agora dessa vossa angústia. Contudo, continuaram a insistir e a implorar: Sim, nós sabemos que pecamos. Castiga-nos como melhor entenderes, mas salva-nos uma vez mais dos nossos inimigos. Então destruíram os deuses estranhos que tinham e passaram a adorar o Senhor, que sentiu compaixão perante a sua miséria. Os batalhões dos amonitas tinham sido mobilizados e reunidos em Gileade, preparando-se para um ataque ao exército de Israel em Mizpá. Quem vai comandar as nossas tropas contra os amonitas? Interrogavam-se os chefes de Gileade. Quem se apresentar voluntariamente será o nosso rei. Jefté era um valente soldado da terra de Gileade, mas a mãe era uma meretriz. O pai, que se chamava Gileade, tinha vários filhos da mulher legítima. Quando cresceram, estes meio-irmãos de Jefté expulsaram-no da região. És filho de uma prostituta. Não herdarás nada do nosso pai. Por isso, Jefté fugiu e passou a viver na terra de Tob. Em breve juntou à sua volta um bando de gente marginal que passou a movimentar-se com ele. Foi por essa mesma altura que os amonitas iniciaram uma guerra contra Israel. Os anciãos de Gileade decidiram ir buscar Jefté, pedindo-lhe que viesse comandar as forças militares contra os amonitas. No entanto, Jefté respondeu-lhes: Porque me mandaram chamar se me odeiam e me expulsaram da casa do meu pai. Agora que estão em dificuldades é que vêm à minha procura. É porque precisamos de ti, replicaram. Se aceitares ser o nosso comandante contra os amonitas, faremos de ti chefe dos que vivem em Gileade. Então Jefté declarou aos anciãos de Gileade:
se me viestes levar de volta para casa a fim de combater os amonitas e se o Senhor nos der a vitória, serei o vosso chefe. E os líderes de Gileade juraram, que o Senhor seja testemunha entre nós, se não fizermos tudo como disseste. Jefté aceitou a proposta e foi eleito comandante-chefe. Esse contrato foi ratificado perante o Senhor em Mizpá, numa Assembleia Geral a que assistiu todo o povo. Então Jefté enviou mensageiros ao rei de Amon, inquirindo das razões por que Israel estava a ser atacado. A resposta que deu é que aquela terra pertencia ao povo de Amon, tinha-lhes sido roubada, quando os israelitas vieram do Egito. Todo aquele território, desde o rio Arnon até Jaboque e até ao Jordão, era seu. Devolvam-nos a nossa terra pacificamente, pediu o rei amonita. Jefté enviou de novo os seus mensageiros ao rei de Amon com a resposta: Israel não roubou nada. O que aconteceu foi isto: quando o povo israelita chegou a Cádiz, vindo do Egito, depois de ter atravessado o Mar Vermelho, foi enviada uma mensagem ao rei de Edom pedindo-lhe licença para atravessar o seu território, mas ele recusou a autorização. Então pediram licença semelhante ao rei de Moabe e aconteceu mesmo com este. Por isso, o povo de Israel teve de ficar em Cádiz. Finalmente, resolveram rodear Edom e Moabe, através do deserto, viajando ao longo da fronteira oriental, chegando ao rio Arnom, para além dos limites de Moabe, mas nunca chegaram a atravessar Moabe. Então Israel enviou mensageiros ao rei Sihon dos amorreus, que vivia em Hesbom, e pediu-lhe autorização para atravessar a sua terra, a fim de atingirem o seu destino. No entanto, o rei Sihon não confiou em Israel e mandou mobilizar um exército, fê-lo concentrar-se em Jaz e atacou-os. O Senhor, Deus de Israel, ajudou Israel a derrotar o rei Sihon e todo o seu povo. Foi por essa razão que Israel se apoderou do território amorreu que vai do rio Arnon até Jaboque e do deserto até ao rio Jordão. Como vês, foi o Senhor, Deus de Israel, que tirou esse território aos amorreus e o deu a Israel. Porque haveríamos de devolvê-lo? Vocês guardam bem tudo o que o vosso Deus Quemos vos dá e nós guardaremos tudo o que o Senhor, nosso Deus, nos dá. Além disso, quem pensam vocês que são? Julgam-se melhores do que o rei Balaque, filho de Zippor, de Moabe? Tentou ele recuperar a terra que Israel lhe conquistou, depois de derrotar? Sabem bem que não. E agora, ao fim de 300 anos vem levantar um conflito por causa disto. Israel tem vivido aqui, espalhou-se por toda a terra, desde Hesbom até Aroer e ao longo de todo o rio Arnom. Porque não fizeram anteriormente uma tentativa para retomarem aquilo que agora reclamam? Não, não somos nós que estamos em falta. Foram vocês que nos hostilizaram, declarando-nos guerra, mas em breve o Senhor, o Supremo Juiz, revelará quem de nós está com razão, Israel ou Amon. O rei de Amon nem sequer ligou à mensagem de Jefté. Foi então que o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e conduziu o seu exército através de Gileade e Manassés, ainda para além de Mizpá em Gileade, e atacou o exército de Amon. Entretanto, Jefté tinha formulado uma promessa: se Deus ajudasse Israel a vencer os amonitas, então quando voltasse para casa, qualquer que lhe saísse ao encontro seria sacrificado ao Senhor como holocausto. Jefté levou os seus soldados a combater os amonitas e o Senhor deu-lhe a vitória, tendo-os liquidado por todo o caminho, desde Aroer até Minite, incluindo 20 povoações que foram destruídas, atingindo mesmo a Campina das Vinhas. Desta forma, os amonitas ficaram subjugados ao povo de Israel. Quando Jefté regressou a casa, a sua filha, e ele não tinha mais filhos, veio a correr ao seu encontro, tocando uma pandeireta e dançando de alegria. Mas ele, quando a viu, rasgou as vestes que trazia vestidas, em sinal de profunda angústia. Aí, minha filha, gritou, deste cabo de mim agora, porque fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. Ela respondeu, Pai, deves fazer conforme tudo o que prometeste ao Senhor,
porque deu-te uma grande vitória sobre os inimigos, os amonitas. Mas deixa-me ir para as colinas e andar por lá durante 2 meses com as minhas amigas, chorando o facto de nunca vir a casar. Pois sim, vai. E foi o que ela fez. Lamentou o seu destino na companhia das companheiras durante 2 meses. Depois regressou para junto do pai que agiu conforme o seu voto e ela nunca casou. Foi na sequência disto que se tornou costume em Israel as raparigas irem 4 dias em cada ano lamentar o destino da filha de Jefté. Então a tribo de Efraim mobilizou sua tropa, reuniu em Zafon e mandou uma nota a Jefté: porque não nos chamaste para te ajudarmos quando foste combater contra os amonitas? Por isso, agora vamos queimar a tua casa contigo dentro. Eu convoquei-vos, mas vocês recusaram-se a vir, retorquiu Jefté. Foram vocês que se recusaram a vir ajudar-nos quando precisávamos. Por essa razão, coloquei a minha vida em risco, indo combater sem vocês, e o Senhor ajudou-me a derrotar os adversários. Há alguma justificação para que agora venham contra mim? Então Jefté reuniu os homens de Gileade e atacou os de Efraim, por eles terem dito que os das tribos de Efraim e Manassés, que viviam em Gileade, eram desertores de Efraim. E Jefté derrotou-os. Ocupou os baixios do Jordão na sua retaguarda e quando algum fugitivo de Efraim tentava escapar através do rio, a sentinela de Gileade perguntava-lhe: és membro da tribo de Efraim? Se respondia que não, então mandavam dizer a palavra Shibbolete. Se ele dizia Sibbolete, porque não era capaz de a pronunciar corretamente, pegavam nele e matavam-no. Ao todo morreram 42.000 pessoas de Efraim nessa ocasião. Jefté foi juiz em Israel durante 6 anos. Quando morreu enterraram-no numa das cidades de Gileade. O juiz seguinte chamava-se Ebusão e vivia em Belém. Tinha 60 filhos, 30 rapazes e 30 meninas. As raparigas, casou-as fora do seu clã, e trouxe 30 moças para casarem com os filhos. Chefiou Israel durante 7 anos. Na sua morte foi enterrado em Belém. Depois seguiu Silon de Zebulão. Governou Israel durante 10 anos. Está enterrado em Aijalon na terra de Zebulão. Sucedeu-lhe Abdon, filho de Hilel, de Piratã. Tinha 40 filhos e 30 netos que se deslocavam montados em 70 jumentos. Foi juiz em Israel durante 8 anos. Está sepultado em Piratã, em Efraim, nas colinas dos Amalequitas. Israel mais uma vez fez o que era mau aos olhos do Senhor, pondo-se a adorar deuses estranhos. Por isso, o Senhor permitiu que fossem derrotados pelos filisteus que sujeitaram o povo durante 40 anos. Na cidade de Zora vivia um homem da tribo de Dan, chamado Manoá. A sua mulher nunca pôde dar-lhe filhos, mas um dia o anjo do Senhor apareceu-lhe e disse: ainda que tenhas sido estéril durante tanto tempo, em breve conceberás e terás um filho. Não bebas vinho nem qualquer outra bebida alcoólica, nem comida que não seja ritualmente pura. O cabelo do teu filho nunca deverá ser cortado, pois será um nazireu de Deus, mesmo logo desde o nascimento. Ele começará a salvar Israel dos filisteus. A mulher correu a contar isto ao marido. Um homem de Deus apareceu-me. Penso que deverá ter sido o anjo de Deus, porque tinha uma aparência gloriosa e ofuscante. Eu nem lhe perguntei de onde é que era e ele também não me disse sequer como se chamava, mas afirmou-me o seguinte: vais ter um filho rapaz. Mandou que não bebesse vinho nem qualquer bebida alcoólica e que não comesse nada que fosse impuro, porque o rapaz que hei de dar à luz será nazireu, será dedicado a Deus desde o seu nascimento até morrer. Então Manoá orou assim: ó Senhor, peço-te que o homem de Deus venha de novo ter conosco e nos dê mais instruções quanto ao filho que nos vais dar. Deus respondeu à sua oração e o anjo de Deus apareceu novamente à mulher, quando estava sentada no campo. O marido, porém, não estava presente. Foi chamá-lo a correr: está ali outra vez o mesmo homem.
Manoá acompanhou até junto do anjo e perguntou-lhe: És aquele que falou com a minha mulher no outro dia? Ao que respondeu: Sim, sou eu. Podes então dar-nos mais algumas instruções acerca de como haveremos de criar o bebê depois dele nascer? Perguntou Manoá. O anjo do Senhor respondeu: Tem muito cuidado em que a tua mulher siga as instruções que lhe dei. Ela não deve comer qualquer produto da vinha, nem beber vinho ou outra bebida alcoólica, nem tampouco ingerir alimentos considerados impuros. Manoá então disse ao anjo do Senhor: Por favor, fica aqui até prepararmos um cabrito para comer. Pois sim, ficarei. Mas não comerei nada. Se desejam trazer alguma coisa, ofereçam um holocausto ao Senhor. Manoá não se dava conta de que estava a falar com o anjo do Senhor. Então perguntou-lhe como se chamava. Depois disso acontecer, do bebê nascer, queremos dizer a toda a gente que foste tu quem o predisse. Porque me perguntas o meu nome? É um nome misterioso. Então Manoá pegou num cabrito e numa oferta de cereais e apresentou-os ao Senhor como sacrifício. O Senhor fez então algo maravilhoso. Ao mesmo tempo que as chamas subiam, sob os olhos de Manoá e da sua mulher, ergueu-se com as chamas até ao céu. Manoá e a mulher prostraram-se com os rostos em terra. Foi essa a última vez que o viram. Manoá deu-se finalmente conta de que se tratava verdadeiramente do anjo do Senhor. Vamos morrer, pois vimos a Deus, Manoá exclamou para a mulher. Se o Senhor nos quisesse matar, disse-lhe ela, não teria aceitado as nossas ofertas nem nos teria aparecido, dizendo-nos estas coisas maravilhosas e fazendo estes milagres. Quando lhes nasceu o menino puseram-lhe o nome de Sansão e o Senhor abençoava-o à medida que ia crescendo. O Espírito do Senhor começou a manifestar-se regularmente na sua vida em Campo de Dan, entre as cidades de Zora e Estaol. Um dia em que Sansão se encontrava em Timna, reparou numa rapariga filisteia. Quando veio para casa disse ao pai e à mãe que queria casar com ela. Eles opuseram-se firmemente, porque hás de ir buscar uma moça desses filisteus pagãos. Será que não há entre todo o povo de Israel uma rapariga que te agrade e com quem possas casar? Mas Sansão disse ao pai, é só ela que eu quero. Peçam-na para mim. O pai e a mãe não percebiam que era o Senhor que estava por detrás deste pedido. Era Deus preparando como que uma armadilha aos filisteus que nessa altura dominavam Israel. Quando Sansão e os pais iam a caminho de Timna, ouviu o rugido de um leão ainda novo que vinha sobre eles. O Espírito do Senhor apoderou-se fortemente dele e mesmo sem ter nada nas mãos abriu-lhe as mandíbulas e fendeu-o, como se tratasse de um cabritinho. Contudo, nada disse aos pais do que acontecera. Ao chegarem a Timna, foi falar com a moça e viu que lhe agradava muito, por isso logo trataram do casamento. Quando mais tarde voltou para as bodas, desviou-se do caminho para ver o que tinha sido feito do corpo do leão morto. Lá estava a carcaça do animal, mas havia um enxame de abelhas à volta e estava cheia de mel. Tirou um pouco do mel para levar consigo e ir comendo enquanto caminhava, deu também a comer ao pai e à mãe, mas não lhes disse onde tinha obtido. Enquanto o pai estava a fazer os últimos preparativos para o casamento, Sansão deu uma festa como era costume dos noivos. Quando chegou, trouxeram-lhe 30 rapazes para o acompanharem. Sansão perguntou-lhes a certa altura se queriam ouvir uma adivinha. Se forem capazes de dar resposta à minha adivinha durante os 7 dias da festa, dar-vos-ei 30 lençóis e 30 fatos. Se não conseguirem encontrar a resposta, sejam vocês a dar-me a mesma coisa. Eles concordaram, está certo. Venha de lá a adivinha. Era pois este o enigma que lhes apresentou. Saiu comida do comedor. E doçura da fera. 3 dias mais tarde ainda andavam à procura da resposta à adivinha. No 4º dia disseram à noiva, vê lá se consegues que Sansão te diga a resposta, porque senão, lançamos fogo à tua casa contigo lá dentro. Ou teremos sido convidados para esta festa para ficarmos a mendigar?
Então a rapariga começou a desfazer-se em lágrimas à frente dele dizendo: Tu não gostas de mim. Tu odeias-me, porque disseste uma adivinha ao meu povo e não me dás a conhecer a resposta. Mas se eu não disse a solução nem sequer aos meus pais, por que é que te diria a ti? Disse-lhe ele. Ela chorava sempre que estava com ele e continuou naquilo o resto dos dias da festa. Por fim, no 7º dia, ele se deu e disse-lhe a resposta à adivinha, e ela foi logo contá-la aos outros jovens. Antes que o sol se pusesse nesse último dia, eles deram a resposta a Sansão. Que há mais doce que o mel e mais feroz que um leão. Se vocês não tivessem andado a lavrar com a minha bezerra não teriam sido capazes de encontrar a resposta, retorquiu-lhes. Então o Espírito do Senhor veio sobre ele, foi à cidade de Asquelom, matou 30 homens, pegou nas roupas deles e trouxe-a aos rapazes que tinham dado solução à adivinha. No entanto, ficou furioso e voltou para casa, continuando a viver com o pai e a mãe. A mulher acabou por casar com o rapaz que tinha servido de mestre de cerimônias na boda. Mais tarde, durante a ceifa do trigo, Sansão trouxe um cabrito ainda novo, como presente para a mulher de Timna, com a intenção de passar a noite com ela. Mas o pai da rapariga não o deixou entrar. Pensei que odiavas, explicou-lhe. Por isso, casei-a com o teu companheiro que tinha servido de mestre de cerimônias. Mas repara, a irmã dela é mais nova e mais bonita. Casa antes com ela. Sansão ficou furioso. Se é assim, não me poderão censurar pelo que venha a fazer. Então retirou-se, apanhou 300 raposas, atou-lhes as caudas 2 a 2 e prendeu-lhes uma tocha. Depois pegou fogo às tochas e largou as raposas nos campos dos filisteus, o que fez incendiar as searas e os molhos já atados, assim como as vinhas e os olivais. Quem foi que fez isto? Perguntavam os filisteus. Sansão, era a resposta. Por causa do sogro ter dado a mulher a outro. Então os filisteus pegaram fogo à casa da rapariga que morreu, ela e o pai. Pois agora vou vingar-me de vocês, prometeu Sansão. Então atacou-os com fúria e matou um grande número deles. Depois foi viver numa gruta na rocha de Itã. Os filisteus, por seu lado, enviaram uma vasta companhia de soldados contra Judá e atacaram Laí. Por que estão a atacar-nos? Perguntou a população de Judá. Os filisteus responderam: pretendemos capturar Sansão e fazer-lhe tanto como nos fez a nós. Dessa forma, foram mandados 3.000 homens de Judá para capturar Sansão na rocha de Itã. Tu não vês como estás a prejudicar-nos? Perguntaram-lhe. Não te dás conta de que são os filisteus que nos dominam? Mas Sansão replicou-lhes: apenas me vinguei daquilo que me fizeram. Pois, por isso, viemos capturar-te e entregar-te aos filisteus. Ao que ele replicou: prometam que não me matarão. E eles responderam: prometemos que não faremos uma coisa dessas. Então amarraram-no com 2 cordas novas e mandaram-no seguir à frente. Quando chegaram a Laí, os filisteus gritaram de contentamento. Nessa altura, a força do Senhor apoderou-se de Sansão e ele rebentou as cordas que o amarravam, que lhe caíram dos pulsos como se fossem fios de linho queimados pelo fogo. Pegou então na queixada de um jumento que ali estava no chão e matou com ela 1000 filisteus. Sansão, na sua alegria, fez o seguinte poema. Eles vão caindo uns sobre os outros, aos montões. Tudo com uma queixada de jumento. Matei 1000 homens. Tudo com uma queixada de jumento. Quando terminou, deitou fora a queixada. Aquele lugar ficou conhecido como Ramat-Leí, colina da queixada. Depois, estando com muita sede, orou ao Senhor, desta grande vitória por intermédio do teu servo. Será que irei agora morrer de sede e ficar à mercê destes pagãos? Então Deus fez sair água de uma rocha. Sansão bebeu e ficou com as forças renovadas. Em consequência, passou a chamar-se aquele lugar em Acoré, a fonte daquele que clama. Essa fonte ainda lá está hoje.
Sansão foi juiz de Israel durante 20 anos, mas os filisteus ainda controlavam a terra. Um dia, Sansão foi a Gaza, cidade dos filisteus, e passou a noite em casa de uma meretriz. Depressa correu a notícia de que fora visto na cidade. As autoridades foram alertadas e muita gente decidiu ficar de noite a espiar as saídas da cidade, para o capturar quando tentasse escapar. Pela manhã, pensaram eles, quando houver a luz do dia, haveremos de encontrá-lo e poderemos matá-lo. Quando era meia-noite, Sansão levantou-se, veio para a rua, dirigiu-se à saída da cidade, pegou nos portões juntamente com as ombreiras mais a tranca, levantou-os do chão, pô-los aos ombros e levou-os até ao cimo da elevação que está defronte de Hebrom. Mais tarde, apaixonou-se por uma rapariga chamada Dalila, lá para os lados do vale de Soreque. Os 5 chefes dos filisteus foram pessoalmente ter com ela, pedindo-lhe que procurasse descobrir o que é que fazia de Sansão um homem tão forte, para que soubessem como vencê-lo, subjugá-lo e prendê-lo. Damos de cada um de nós 1.100 peças de dinheiro por esse serviço, prometeram. Então Dalila começou a pedir a Sansão que lhe revelasse o segredo da sua força. Por favor, Sansão, diz-me a razão por que és tão forte. Acho que ninguém seria capaz de te capturar. Olha, disse-lhe ele, se me atarem com 7 vergas de vinhos frescos, tornar-me-ei tão fraco como qualquer pessoa. Então trouxeram-lhe as 7 vergas e, enquanto dormia, ela atou com aquilo. Uns quantos homens esconderam-se no quarto contíguo. Depois de o ter atado, ela gritou, Sansão, estão aqui os filisteus para te atacarem. Ele partiu as vergas como se fosse fio de estopa sobre fogo. E continuaram a ignorar o segredo da sua força. Dalila insistiu, estiveste a fazer pouco de mim. Mentiste-me. Sansão, diz-me, peço-te, como é que te podem prender? Pois bem, se eu for atado com cordas novas, que nunca tenham sido usadas, serei tão fraco como qualquer outra pessoa. Então novamente, enquanto dormia, Dalila atou com cordas novas. Os homens estavam no quarto ao lado como da outra vez e Dalila gritou, Sansão, os filisteus vêm aí para te atacar. Ele quebrou logo as cordas como se fossem meros fios. Tens estado todo este tempo a troçar de mim e a mentir-me. Diz-me lá, Sansão, como é que realmente te podem prender? Escuta, se desceres os meus cabelos no teu tiar e os fixares com a cavilha, ficarei sem forças e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, ela fez isso e gritou-lhe, estão aí os filisteus, Sansão. Ele despertou e arrancou o cabelo que estava preso, partindo o tiar. Como podes tu dizer que me amas, se não tens confiança em mim? Disse-lhe ela. Já por 3 vezes fazes pouco de mim e ainda não me disseste onde está o segredo da tua força. E dia após dia ela insistia, de tal forma que, não podendo aguentar aquilo mais tempo, lhe contou o seu segredo. O meu cabelo nunca foi cortado, confessou, porque tenho sido um nazireu de Deus, desde o meu nascimento. Se o meu cabelo fosse cortado, perderia a minha força e tornar-me-ia igual a qualquer outro. Dalila percebeu que desta vez lhe dizia a verdade e por isso mandou chamar os chefes dos filisteus, venham já, só mais esta vez, porque agora já me disse tudo. Eles vieram e trouxeram dinheiro. Ela fê-lo adormecer com a cabeça no seu colo e disseram a um homem para lhe vir cortar o cabelo. Dalila começou a bater-lhe, mas via-se que já não possuía a mesma força. Ela gritou, chegaram os filisteus para te capturar, Sansão. Ele acordou e pensou consigo, bom, farei como antes e fico livre. Porque ainda não tinha constatado que o Senhor o deixara. Então os filisteus amarraram-no, esvaziaram-lhe os olhos e levaram-no para Gaza, onde o prenderam com cadeias de bronze duplas. E faziam-no mover uma mó de grão na prisão. Entretanto o cabelo começou a crescer-lhe novamente.
Os chefes filisteus organizaram uma grande festa para celebrar a captura de Sansão. O povo fez sacrifícios ao seu deus Dagom e louvavam-no. O nosso Deus entregou-nos o nosso inimigo, Sansão, diziam eles com satisfação, olhando para ele na prisão. O nosso Deus deu-nos a vitória sobre o nosso inimigo, que matou tantos de nós. A certa altura, aquela gente excitada pediu, tragam cá para fora Sansão, para que possamos rir da sua figura. Ele foi tirado da cela e puseram-no no templo, entre os pilares que suportavam o teto. Sansão disse para o rapaz que o levava pela mão, deixa-me apalpar e sentir onde estão as colunas, para que descanse um pouco contra elas. Naquela altura, o templo estava repleto de gente. Estavam também ali os 5 reis dos filisteus. Só no terraço havia umas 3.000 pessoas, pretendendo ver Sansão, com os seus próprios olhos, fazer palhaçadas diante deles. Então Sansão orou assim: ó Senhor Deus, lembra-te de mim mais uma vez e dá-me novamente força, para que possa dar a paga a estes filisteus pela perda dos meus olhos. Sansão abraçou as colunas e aplicou toda a sua força. Que eu morra com os filisteus, foi a sua última frase. E o templo ruiu, soterrando o povo todo, incluindo os seus 5 chefes. Os que matou naquela ocasião, na sua própria morte, foram mais do que os que matou em toda a vida. Mais tarde, os irmãos e outros parentes vieram buscar o corpo e foram enterrá-lo entre Azor e Estaol, onde o pai, Manoá, também estava sepultado. Tinha sido juiz em Israel por 20 anos. Nas colinas de Efraim vivia um homem chamado Mica. Um dia, disse para a mãe: aquelas 1.100 peças de dinheiro que julgas terem sido roubadas, tendo amaldiçoado o ladrão, fui eu quem as tirou. A mãe exclamou: que o Senhor te abençoe, meu filho, por teres confessado tal coisa. E ele devolveu-lhe o dinheiro. Eu quero dar este dinheiro ao Senhor, para que seja contado a teu favor, declarou ela. Vou mandar esculpir uma imagem e cobri-la de prata. A mãe pegou então em 200 peças de dinheiro e levou-as a um orifes que fez um ídolo que ela colocou no nicho em sua casa. Mica já tinha uma coleção de ídolos, além de um éfode e alguns terafins, e designou um dos seus próprios filhos como sacerdote, porque naqueles dias Israel não tinha rei, de forma que cada qual fazia o que melhor parecia aos seus olhos. Entretanto, houve um levita da cidade de Belém de Judá que chegou àquela região de Efraim, procurando um lugar onde se instalasse para viver. Aconteceu passar pela casa de Mica. De onde vens? Perguntou-lhe Mica. Sou levita, de Belém de Judá, e procuro um lugar para viveres. Fica aqui comigo. Serás o meu sacerdote e conselheiro. Dou-te 115 gramas de prata por ano, mais roupa para te vestires e a alimentação, além de um quarto. O jovem aceitou e ficou a viver com Mica. Este consagrou-o como seu sacerdote pessoal. Agora tenho a certeza de que o Senhor me abençoará, exclamou Mica, porque tenho um levita como sacerdote. Não havia rei em Israel nesse tempo. A tribo de Dan estava a tentar achar um território para se estabelecer, visto que ainda não tinham expulsado agentes que viviam na terra que lhes tinha sido consignada. Os homens de Dan escolheram então 5 valentes soldados das cidades de Zora e Estaol, para irem observar secretamente a terra onde pensavam estabelecer-se. Chegados às colinas de Efraim ficaram na casa de Mica. Reparando no sotaque da fala do jovem levita, tomaram-no à parte e perguntaram-lhe: que estás a fazer aqui? Por que vieste para cá? Ele contou-lhes o contrato que tinha feito com Mica e que era presentemente o seu sacerdote pessoal. Então, disseram-lhe: pergunta a Deus se a nossa incursão será bem-sucedida. Sim, tudo correrá bem. O Senhor está a tomar conta de vocês. Assim, os 5 homens continuaram até à cidade de Luz e repararam que ali toda a gente se sentia segura e confiante. Viviam à maneira dos fenícios,
Era um povo próspero e pacífico, e nem sequer estava preparado para a eventualidade de algum ataque do exterior, pois naquela área não havia gente suficientemente forte. Estavam a grande distância dos sidônios, com quem se aparentavam, e tinham pouco ou nenhum contacto com as povoações vizinhas. Dali os espias voltaram para os seus em Zora e Estaol. O que têm para contar-nos? Perguntaram-lhes. Devemos atacar. Vimos uma terra que é perfeitamente o que nos convém, espaçosa, fértil, um território espantoso, um verdadeiro paraíso. O povo nem sequer está preparado para se defender. Vamos, despachem-se. Deus já nos deu esta terra. Dessa forma, 600 homens armados da tribo de Dan partiram de Zora e de Estaol. Acamparam primeiro num lugar a ocidente de Kiriat Jearim, em Judá, que ainda hoje se chama Campo de Dan. Continuaram depois até às colinas de Efraim. Ao passarem pela casa de Mica, os tais 5 soldados disseram aos outros, é ali um santuário com um éfode, alguns trafins e ídolos de prata. Não devemos deixar de ir lá. Foi o que fizeram. Dirigiram-se àquela casa e com os 600 soldados, prontos para a batalha, do lado de fora, saudaram o jovem sacerdote. Depois os 5 espias foram lá dentro, ao santuário, e começaram a pegar nos ídolos, no éfode e nos trafins. O que é que estão a fazer? Perguntou-lhes o sacerdote, quando viu que levavam tudo com eles. Sossega, vem conosco. Serás sacerdote de todos nós. Não é muito melhor seres sacerdote de uma tribo inteira do que de um homem só, numa casa particular? O jovem sacerdote, muito satisfeito com a ideia, agarrou tudo, o éfode, os trafins e os ídolos. Assim retomaram o caminho, colocando as crianças, o gado e os seus haveres à frente da coluna. Quando já se encontravam a uma distância razoável da casa de Mica, viram que este mais alguns vizinhos corriam atrás deles, gritando-lhes que parassem. O que pretendes para vires a correr atrás da gente? Perguntaram os de Dan. Vocês ainda me perguntam o que é que eu pretendo, depois de levarem todos os meus deuses, o meu sacerdote e me deixarem sem nada. Tem cuidado com a maneira como falas. Pode alguém com ânimo mais exaltado atirar-se a ti e matar-te. Os homens de Dan continuaram o seu caminho. Quanto a Mica, ao constatar que não podia enfrentá-los, pois eram muito numerosos, voltou para casa. Os outros, na posse dos ídolos de Mica e do sacerdote, lá chegaram à cidade de Laís, que nem sequer tinha guardas, por isso, foi só entrar e começar a matança, acabando por incendiar a cidade, deixando-a em ruínas. Não houve ninguém que pudesse auxiliar aqueles habitantes, pois estavam muito longe do Sidônia e não tinham aliados na vizinhança, pois não se relacionavam com ninguém. Isso aconteceu num vale perto de Bet-Riel. O povo de Dan reconstruiu depois a cidade e ficou a viver ali. A localidade passou a chamar-se Dan, o nome do pai da tribo, do filho de Israel. No entanto, como já foi referido, antes chamava-se Laís. Então instalaram os ídolos e designaram Jonatas, filho de Gersone e neto de Moisés, mais os seus filhos, para serem sacerdotes. Os membros desta família mantiveram-se como sacerdotes até à altura em que o povo da terra foi levado para o cativeiro. Os ídolos de Mica foram adorados pela tribo de Dan todo o tempo que a casa de Deus permaneceu em Silo. Nesse tempo, em que ainda não havia rei em Israel, houve um homem da tribo de Levi, que vivia no extremo da região das colinas de Efraim, que levou para sua casa uma rapariga de Belém para ficar a viver com ele como concubina. A certa altura, porém, ela abandonou-o por outro e regressou para a casa do pai, em Belém, ficando lá por uns 4 meses. O marido, acompanhado de um criado, preparou-se para ir a Belém. Aparelhou também mais um jumento que levou sem ninguém. O seu intuito era trazer a rapariga de volta para casa. Quando chegou, ela recebeu-o, apresentou-o ao pai e mostrou-se alegre por tornar a vê-lo. O pai pediu-lhe muito que ficasse e ele aceitou.
ficando 3 dias, mostrando-se satisfeitos por estarem juntos. No 4º dia levantaram-se cedo, prontos para partir, mas o pai insistiu para que tomassem ao menos alguma coisa antes da viagem. Entretanto, faz pressão sobre ele para que ficasse mais um dia, visto que tinham passado um bom tempo juntos. A princípio o levita recusou, mas o pai da moça tanto insistiu que ele acabou por aceitar. Na manhã seguinte, tornaram a levantar-se cedo e novamente o pai insistiu: fiquem mais hoje e partam esta tarde, ao fim do dia. E foi mais um dia de festa lá em casa. De tarde, quando o casal e o criado se preparavam para a viagem, chegou-se outra vez o pai: não veem que já é tarde? Fiquem mais esta noite. Fazemos um belo serão e amanhã cedo podem iniciar a viagem. Contudo, desta vez partiram mesmo, tendo chegado a Jebus, que é Jerusalém, já muito tarde, com os 2 jumentos aparelhados. O criado disse-lhe: já é muito tarde para viajar, fiquemos aqui esta noite. Não. Não podemos ficar aqui numa cidade pagã, onde não há ninguém israelita. Vamos continuar até Gibeá ou mesmo, se possível, até Ramá. E assim continuaram a viagem. O sol tinha-se posto há muito quando atingiram Gibeá, uma povoação da tribo de Benjamim. Por isso, resolveram entrar e passar ali a noite, mas como ninguém os convidou para recebê-los em casa, decidiram dormir ali mesmo na praça. Nessa altura, chegou-se um homem idoso, que regressava do trabalho no campo, a caminho de casa. Era originário das colinas de Efraim, mas vivia agora em Gibeá, apesar daquele ser o território de Benjamim. Quando viu os viajantes acampados em plena praça, perguntou-lhes de onde eram e para onde iam. Vimos de Belém, na Judeia, respondeu um levita. Vivo no extremo da região das colinas de Efraim, porém agora vou à casa do Senhor. Ficámos aqui porque ninguém fez o gesto de nos acolher para passar a noite, ainda que tenhamos alimento suficiente para os nossos jumentos e comida e vinho que baste para nós próprios. Não se preocupem, serão meus hóspedes, aqui é que não vão ficar, pois é demasiado perigoso. E levou-os para casa. Deu de comer aos animais e depois todos jantaram juntos. Na alegria daquele convívio, um bando de gente pervertida começou a juntar-se em frente da casa, batendo na porta e gritando para o velho, o dono da casa, que trouxesse para fora o homem que estava com eles, para que o possuíssem. O homem idoso veio cá fora falar com eles. Não, meus irmãos, não façam um tal ato de tamanha loucura. Ele é meu hóspede. Levem a minha filha, que é virgem, e a mulher dele. Tragam-as aqui e façam delas o que quiserem, mas não levem por diante uma coisa dessas com este homem. Os outros contudo não aceitaram. Então o levita trouxe a sua concubina para fora e empurrou-a para junto deles, e aquela gente abusou dela a noite inteira. De madrugada deixaram-na. Ela arrastou-se até à entrada da casa e ali ficou até o dia clarear. Quando o levita abriu a porta para seguir viagem, viu-a caída, com as mãos sobre o limiar. Levanta-te, disse-lhe, vamos embora. Mas não obteve resposta, estava morta. Então pô-la sobre o jumento e levou-a para casa. Chegado ao seu destino pegou num cutelo, partiu o corpo em pedaços, e enviou um pedaço a cada uma das tribos de Israel. A nação inteira ficou escandalizada. Nunca se ouviu falar num crime assim, desde que Israel saiu do Egito, dizia toda a gente. Temos de fazer alguma coisa. Assim, toda a nação de Israel, de toda a parte, de Dan até Berseba, e mesmo do outro lado do Jordão, da terra de Gileade, juntaram-se numa só vontade perante o Senhor em Mizpá. Os chefes de todo o povo compareceram na Assembleia do Povo de Deus, uma tropa de 400.000 homens armados de espadas. A notícia daquela mobilização em Mizpá depressa chegou aos ouvidos do povo de Benjamim. Entretanto, os líderes de Israel mandaram chamar o marido da mulher assassinada e quiseram saber como tinha acontecido.
chegámos de viagem a Gibeá, na terra de Benjamim, para ali passar a noite, começou ele. Nessa mesma noite, uns homens de Gibeá chegaram-se à casa onde estávamos e quiseram matar-me. Violaram a minha mulher, que acabou por morrer. Por isso, separei o corpo em 12 pedaços que mandei por todo o Israel, pois essa gente cometeu um crime terrível. Agora, filhos de Israel, digam o que pensam, deem-me um conselho. Todos unanimemente responderam: nem um só de nós regressará a casa, antes de termos castigado a povoação de Gibeá. 1/10 do exército será escolhido, tirando à sorte, para nos fornecer mantimentos, e o resto irá destruir Gibeá, vingando esta horrível ação. A nação inteira se uniu nesta tarefa. Foram enviados mensageiros à tribo de Benjamim, perguntando: vocês estão ao corrente do que aconteceu tão terrível no vosso meio? Entrega-nos essa gente má, da cidade de Gibeá, para que os executemos e expurguemos este mal de Israel. No entanto, o povo de Benjamim não quis dar seguimento a esta mensagem. Em vez disso, reuniram 26.000 homens armados, que foram juntar-se aos 700 guardas locais de Gibeá, para ajudá-los a defenderem-se do ataque do resto de Israel. Entre estes havia também uns 700 homens canhotos, que eram esplêndidos atiradores com a mão esquerda. Eram capazes de acertar num simples cabelo e nunca erravam. O exército de Israel, sem contar com Benjamim, eram 400.000 homens. Antes da batalha, as tropas de Israel foram primeiro a Betel para pedir conselho a Deus, qual a tribo que nos conduzirá contra o povo de Benjamim. O Senhor respondeu-lhes: Judá irá à frente. O exército todo iniciou a marcha na manhã seguinte e acamparam perto da cidade. Os soldados dispuseram em posição frontal à cidade. O certo é que a tropa que defendia a cidade irrompeu corajosamente e conseguiu matar, só naquele dia, 22.000 israelitas. Então os soldados israelitas encheram-se de coragem e tomaram as mesmas posições no local onde tinham lutado no dia anterior. O exército de Israel lamentou-se perante o Senhor, até à noite, perguntando: será justo continuarmos a lutar contra os nossos irmãos de Benjamim? O Senhor respondeu-lhes: sim. Então encetaram um novo ataque contra as tropas de Benjamim. Mais uma vez, nesse dia, perderam 18.000 homens de guerra, todos experientes soldados. Toda a nação foi chorar de novo perante o Senhor, em Betel, jejuando até ao anoitecer, oferecendo holocaustos e ofertas de paz. Naqueles dias, a Arca da Aliança de Deus encontrava-se em Betel. Finéias, filho de Eleazar, neto de Arão, era o sacerdote. Os homens de Israel perguntaram ao Senhor: iremos de novo atacar os nossos irmãos de Benjamim ou suspendemos a luta? A resposta foi: vão, pois amanhã sejam vocês a derrotar Benjamim. Os israelitas puseram emboscadas ao redor da cidade. Atacaram uma terceira vez, formando em ordem de combate como habitualmente. Quando os de Benjamim saíram da cidade para os enfrentar, a tropa de Israel recuou, com a intenção de afastar os benjamitas da cidade, e, tal como antes, estes últimos começaram a matar alguns adversários. Ao longo do caminho entre Betel e Gibeá, uns 30 homens morreram assim. As tropas de Benjamim já gritavam: estamos a derrotá-los novamente, mas não percebiam que se tratava de um movimento estratégico, combinado antecipadamente, fazendo com que os benjamitas, ao persegui-los, se afastassem da cidade. Assim, enquanto o grosso do exército israelita batia em retirada e se reagrupava em Baal-Tamar, os homens que cercavam Gibeá saíram dos seus esconderijos, na área rochosa das imediações da cidade. Especialmente escolhidos de todo o Israel, 10.000 atacaram Gibeá e a luta foi feroz. Os de Benjamim, porém, não pressentiram que iam ser esmagados. O Senhor deu a Israel a vitória sobre o exército benjamita. Naquele dia, os israelitas mataram 25.100 soldados inimigos. Os de Benjamim foram derrotados. Entretanto,
A maior parte do exército israelita tinha fugido dos benjamitas, porque contava com os soldados escondidos à volta de Gibeá. Estes correram rapidamente em direção a Gibeá, penetraram na cidade e mataram todos os que lhes apareceram. O exército de Israel e estes soldados escondidos tinham combinado previamente um sinal: quando vissem uma grande nuvem de fumo subindo da cidade, os israelitas no campo de batalha deviam dar meia volta. Entretanto, os benjamitas tinham já matado uns 30 israelitas e diziam entre si: derrotámos como da primeira vez. Então surgiu o sinal: uma nuvem de fumo saía da cidade. Quando os benjamitas olharam para trás, ficaram surpreendidos com a cidade em chamas. Os israelitas deram meia volta e os benjamitas entraram em pânico, ao descobrirem que estavam perdidos. Fugindo dos israelitas, correram pelos campos em direção ao deserto, mas não puderam escapar. Foram alcançados entre a coluna principal e os homens que saíam nesse momento da cidade e foram derrotados. Os israelitas tinham-nos apanhado na armadilha e perseguiram-nos sem dó, até ao extremo oriental de Gibeá, matando-os pelo caminho. Perderam a vida 18.000 dos melhores soldados benjamitas. Os restantes procuraram refúgio nos campos até ao rochedo de Rimom. Entre eles foram mortos 5.000 e os israelitas não pararam no encalço dos restantes, até Gidom, matando ainda 2.000. Desta maneira, a tribo de Benjamim perdeu 25.000 bravos combatentes nesse dia. Ficaram apenas uns 600 que escaparam refugiados no rochedo de Rimom, onde se esconderam durante 4 meses. O exército de Israel regressou e matou toda a população de Benjamim, homens, mulheres, crianças e gado, incendiando todas as cidades e povoações da sua terra. Os israelitas tinham prometido em Mispa nunca mais deixar as suas filhas casar com homens da tribo de Benjamim. O povo de Israel reuniu-se depois em Betel, diante de Deus, chorando amargamente até à noite. Ó Senhor, Deus de Israel, clamavam eles, por que é que isto teve de acontecer, que agora falta uma das nossas tribos? Na manhã seguinte levantaram-se cedo, construíram um altar e ofereceram holocaustos e ofertas de paz sobre ele. Então ocorreu-lhes o seguinte: houve alguma tribo que não se tivesse feito representar, quando nos reunimos perante o Senhor em Mispa? Nessa altura, tinham feito um juramento que se alguém se recusasse a vir, deveria morrer. Levantou-se pois entre todos uma profunda tristeza pela perda de Benjamim à tribo irmã. Israel perdeu uma parte de si mesmo, diziam, perdemos toda uma tribo do nosso povo. E agora como vamos arranjar mulheres para os poucos que restaram, visto que juramos, na presença do Senhor, que não lhes daríamos as nossas filhas? E tornaram a refletir com respeito aquele juramento que tinham feito, de matar os que se tivessem recusado apresentar-se em Mispa, acabando por constatar que ninguém dos Jabes de Gileade viera. Mandaram então 12.000 dos seus melhores soldados para destruir o povo daquela localidade. Mataram os homens todos, as mulheres casadas e ainda as crianças. Contudo, pouparam as virgens em idade de casar. Destas, contaram-se 400, que foram trazidas ao campo de Silo. Israel enviou depois uma delegação de paz ao restante do povo de Benjamim que estava no rochedo de Rimom. As 400 raparigas foram-lhes dadas e a delegação regressou. No entanto, nem mesmo assim havia raparigas suficientes para todos os benjamitas. Isto aumentava ainda mais a tristeza dos israelitas, pelo facto do Senhor, como dizia o povo, ter permitido aquela brecha no conjunto de Israel. O que havemos de fazer para arranjar mulheres para os outros? Logo haviam de ter morrido todas as mulheres de Benjamim, exclamavam os anciãos da Assembleia. Tem de haver uma solução, senão uma tribo de Israel vai ficar perdida para sempre. Em todo caso não poderemos dar-lhes as nossas filhas. Juramos solenemente que qualquer um de nós que fizesse isso seria maldito Deus. A certa altura, alguém apresentou uma ideia.
Anualmente há uma festa religiosa, nos campos de Silo, entre Elbona e Betel, do lado nascente da estrada que vai de Betel a Siquém. Foram pois dizer aos homens de Benjamim que ainda precisavam de mulheres, vão se esconder nessa altura, entre as vinhas. Quando as raparigas de Silo se chegarem para dançar, corram a apanhá-las e levem-nas para vossas mulheres. Quando os pais e os irmãos vierem protestar, diremos, por favor, sejam compreensivos e deixem-nos ficar com as moças. Sabem bem que não conseguimos achar mulheres suficientes, quando fomos destruir Jabes de Gileade, e pela vossa parte também não podiam ter dado as raparigas sem se tornarem culpados. Os tais homens de Benjamim fizeram assim, raptaram as moças que participavam na celebração religiosa e levaram-nas consigo. Reconstruíram as povoações e continuaram a viver ali. Assim, o povo de Israel regressou cada qual às suas terras. Não havia rei em Israel naquela altura e cada um fazia como lhe parecia melhor.